Olá e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Salto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e pronto, passado quase 2 semanas, uma semana, ou seja, de passado o All-Star e depois tivemos alguns jogos já de volta, tivemos basicamente uma semana de jogos. Ah, e o que eu vou fazer, este episódio, vou recapitular um bocado do All-Star, o que não recapitulei, e depois falar um bocado da semana e do que já se viu das trocas que aconteceram. Ah, então, muito rápido, falando do All-Star, que já passou algum tempo, dizer que do sábado, o Skills Challenge, acho que foi uma bela surpresa. Acho que o Skills Challenge, acho que foi bastante enjoyable. Costuma ser um desafio que ninguém quer saber muito, mas a verdade é que depois ah, acaba por ser uma bela surpresa, quase sempre. Pelo menos eu sinto isso. Que mais tarde ou mais cedo as pessoas acabam por gostar do Skills Challenge. Eu pelo menos gosto, de vez em quando. E devo dizer que, pronto, devo dizer isso mesmo, que gostei do Skills Challenge. De falar também que gostei depois, e falando do 3-Point Contest também, fico feliz por ter acertado a minha previsão. Eu apostei que Karl Anthony Towns seria o vencedor e foi de facto o que aconteceu. Karl Anthony Towns venceu. Foi um 3-Point Contest bastante bom, mais um. Uh, Infelizmente foi o pico da noite, não pode ser isso a acontecer. Já vi muita gente a sugerir que se calhar o 3-Point Contest é uh, que devia terminar o sábado de All-Star. Não, não pode ser. O pico não pode ser pelo menos na minha opinião, acho que o pico não pode ser o 3-Point Contest. O pico tem que ser o Dunk Contest, simplesmente porque é o que tem mais upside, é o que tem mais possibilidade de ser mais entusiasmante. Uh, Infelizmente, enquanto o 3-Point Contest foi bastante bom, com a vitória de Karl Anthony Towns, uh, o Dunk Contest foi terrível. Tem que haver alterações urgentes ao Dunk Contest. Eu vou dizer o que já disseram muitas vezes: tem que se alterar a regra de quantidade de lançamentos. 3 tentativas são realmente 3 tentativas, não 2 tentativas, não 9 tentativas em que só contam apenas as que pronto, aparentemente tocam no cesto. Isso não é, isso, pronto, isso não é forma de contabilizar. Uma tentativa é sempre que ele vai a partir para o cesto. Eu acho que isso é uma tentativa. Pode-se perdoar caso claramente pare antes de tentar atirar-se ou alguma coisa assim, mas não faz sentido nenhum. De qualquer forma, foi um dunk contest muito fraco. Obi Toppin, que ganhou, foi o único que apresentou afundanços que pareceu ter treinado minimamente. O Juan Toscano Anderson parecia que não estava à espera de fazer os dois primeiros. Depois disso, não estava à espera de passar, pelo menos pareceu. Pareceu-me que ele estava. Que pronto, que depois estava completamente improvisado. Tipo, isto é giro, vou tentar. Jalen Green com a cena dos NFTs e com o colar, não é? Com a chain foi completamente ridículo. Ainda por cima, quando depois falhou completamente. Jalen Green acho que foi a maior desilusão do Dunk Contest. Cole Anthony também com. Também não fez um Dunk Contest para além. Obi Toppin foi o único que pareceu minimamente dedicado e daí ter ganho. Acho que o último afundanço do Obi Toppin até foi bastante bom e tenho pena que tenha caído um bocado no esquecimento porque tendo em conta todos os afundanços, achei mesmo que o último afundanço do Obi Toppin foi bastante bom. Só que infelizmente caiu e cairá no esquecimento tendo em conta a situação do Dunk Contest. Para mim, o Dunk Contest é um desafio que deve ser visto, se calhar, pelo menos neste momento. Neste momento, acho que deve ser visto só pelos highlights, ver o recap que a NBA põe no YouTube e aí sim parece um grande. Acho que aí parece um grande desafio, parece um bom desafio, sem dúvida. Uh, Como disse, é uma desilusão e pronto. Foi uma desilusão, mas acho que algumas coisas têm que ser alteradas para que se melhore isto, porque isto não pode continuar assim. E pelo menos ter a certeza que quem vai realmente quer estar lá e dedica-se, porque também não acontece isso, pelo menos eu sinto isso. Uh, Depois também, agora falando do domingo, o jogo em si
Foi bastante enjoyable. Acho que foi o jogo finalmente é o destaque principal e é o que dá melhores resultados, mais espetáculo, que é isso que devia ser, mas durante muito tempo não foi. Mas finalmente agora sinto que isso acontece de facto. O domingo de All-Star é realmente um grande evento. O jogo que tem sido tem constantemente sido muito bons jogos. E pelo menos essa parte é bastante positiva. Sem dúvida que o William Manning ah, veio proporcionar momentos ao All-Star que não tínhamos durante muito tempo. Finalmente as equipas querem ganhar. E do All-Star Game, eu acho que apesar de tudo o que se tem a falar é decididamente do como é que eu ia dizer, o grande jogo de Steph Curry que faz acreditar que ele, eu sei que o All-Star Game não existe defesa, mas um dia em que Steph Curry esteja assim endiabrado, eu acho que é completamente credível imaginar que ele consegue quebrar o recorde de Klay Thompson. Ele fez-lo no All-Star, obviamente que não conta, 16 triplos, 50 pontos. Steph Curry foi completamente absurdo, foi um mimo poder ver esse jogo de Steph Curry. Como disse, foi um jogo tremendo de All-Star e sem dúvida que a NBA está a caminhar para o sítio certo de como proceder para o All-Star. Como disse, já fez as mudanças para o domingo para que o problema do domingo fosse ultrapassado. O Skills Challenge está a caminhar para um bom sítio. Rising Stars, eu achei piada ao formato, como disse no outro episódio. Dunk Contest tem que ser o próximo a ter alguma alteração. Tem que haver alguma coisa. Tem que permitir também a casas decimais na avaliação, eu acho, porque estamos a chegar a um ponto em que é muito difícil distinguir, porque basta fazer é logo um 6 e depois 6, 7, 8, 9, 10 não é uma escala suficientemente grande para distinguir. Às vezes afundanças estão diferentes em que claramente um é inferior ao outro, mas como pronto, é uma escala muito pequena, eu acho que incluir casas decimais iria ajudar imenso aqui, porque estamos a falar, como disse, uma escala muito pequena para poder avaliar algo que pode ser tão diferente e tem tantas coisas a avaliar. A NBA, como disse, acho que está no caminho certo para. Pronto, está no caminho certo uh, para que isto aconteça, para. Peço desculpa, está no caminho certo para corrigir, porque já tem corrigido os problemas até agora, e o próximo passo é corrigir então o Dunk Contest. E pronto, foi mais ou menos assim um, um recap mais ou menos rápido do que aconteceu neste, neste All-Star. Eu depois tenho aqui uns temas, sem dúvida, aqui para este episódio. Eu tenho alguns episódios para também para o futuro. Atenção que para a semana eu ainda não tenho a certeza, mas a lançar será mais cedo provavelmente, ou não lançarei, porque não devo estar no domingo para poder gravar. Uh, Pronto, mas isso neste momento não é importante. Eu devo fazer, irei fazer sem dúvida, e se calhar será esse o episódio que se lançarei mais cedo, um mock draft. Aí sim poder dedicar algum tempo e um episódio que se calhar carece menos de ter que gravar no momento e com as coisas que estão acontecendo no momento. Mas falando então do que aconteceu na NBA e algumas conclusões de trocas que e pronto, algumas coisas que vão acontecer na NBA nesta última semana. Ahm, eu acho que podemos falar assim do estado de algumas equipas que se mexeram e de algumas conclusões que se podem então já tirar muito recentes das trocas. E vou começar pelos Boston Celtics. Os Boston Celtics, falando da troca, principalmente por Derrick White, acho que temos aqui a prova que foi o movimento certo. Os Boston Celtics aparecem cada vez mais como sérios candidatos, e eu acho que ao dizer isto uh, não estou a exagerar. Parecem-me sérios candidatos mesmo a chegar ao finais das conferências este e quem sabe título. A defesa dos Boston Celtics já não é um mito, já não é um fogo de vista. Penso que tem a melhor defesa desde dezembro. Esta edição de Derrick White já tem impacto, ele encaixa que nem uma luva, parece que sempre jogou com os Boston Celtics. Tem entrado bastante bem e estes Boston Celtics, como disse, têm sido uma enorme surpresa. Desde Jason Tatum, que sem dúvida que ainda se sentia
o, sem dúvida, efeitos do Covid. E acho que o ano passado realmente foi a prova. Ele tem estado ainda melhor, cada vez melhor na última altura. Jalen Brown também, Jason Tate e Jalen Brown têm jogado ainda melhor. E isto coincide com duas grandes alterações. Como disse, a integração de Derrick White, que ele não é um passador nato, ou seja, não é alguém que lê o jogo de forma transcendente e que vê passing lanes que mais ninguém vê. Só que o facto de ele jogar nos Spurs faz com que ele tenha muito o formato de jogo de rodar a bola, de a bola estar pouco tempo na mão e rodar a bola rápido, que era algo que não acontecia nos Boston Celtics até aqui. Os Boston Celtics até aqui eram uma equipa que retia muita bola, era muito ISO-score no Jalen Brown e Jason Tatum, e penso que desde a chegada de Derrick White há muito essa diferença, porque a bola está nas mãos dele, mas não para, ou ele avança ou roda a bola, logo, logo, logo. E isso faz com que a equipa em si tenha a mesma abordagem, e eu sinto que isso fez logo imensa diferença no ataque dos Boston Celtics. No ataque dos Boston Celtics também, de falar que, para além, como disse, Jason Tatum, que tem estado melhor, tem arranjado melhor o lançamento e penso que tem melhorado como playmaker, assim como Jalen Brown, o aumento de responsabilidades ajudou-os imenso. Mas acho que uma das maiores diferenças é Marcus Smart, sem dúvida. Marcus Smart tem sido fantástico, finalmente tem-se dedicado mais ao playmaking. Ele de início, se calhar por sentir que o lugar dele estava em perigo por poder ser trocado, como muito se falava, se calhar tentou mostrar muito mais produção ofensiva nos pontos. E se calhar, não sei se foi Emil Doka, se foi Brad Stevens, mas alguém lhe disse provavelmente que não iria ser trocado. E desde então, Marcus Smart tem estado muito mais dedicado a fazer as pequenas coisas no ataque, rodar a bola como Derrick White, em arranjar as passing lanes e a lançar menos, se calhar, do que expectavelmente lançaria, ou pelo menos começou a época como. E acho que isso é de louvar, porque estamos a ter aqui uma transformação também de Marcus Smart importantíssima para esta equipa, porque ofensivamente, ele ao fazer isto, temos uma equipa que está finalmente a funcionar o, perfeitamente. O 5 de. E imagino que será o 5 que, dependendo do matchup, obviamente, mas penso que o 5 deverá fechar a maioria dos jogos mais apertados, a não ser que seja com equipas altas, que já é o caso de algumas, não é? Como Milwaukee ou como Filadélfia. Eu acredito que o 5 a acabar será Derrick White, Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum e Robert Williams, ou Al Horford. Acredito mais a Robert Williams. Tem um potencial ofensivo tremendo, como disse. Derrick White e Marcus Smart não são passadores natos, não, mas são sem dúvida jogadores que rodam muito bem a bola. Que Marcus Smart agora, Derrick White sempre foi um jogador que retém pouca bola, e isso aí cultivou, pronto, criou um bom hábito nos Celtics agora. Robert Williams é um poste, ou Al Horford, são dois postes que têm uma visão de passe acima da média para a posição deles, se bem que já começa a ser uma posição que claramente nota-se a importância que tem ter alguma visão, porque muitas vezes ficam no poste e precisam ter essa capacidade de passe e capacidade de ler as linhas, mas são dois postos que eu mesmo assim acho que em relação ao nível que encontramos agora nos postos, encontra-se a um nível acima. Al Horford sem dúvida, Robert Williams também acho que é. Tatum e Jalen Brown cada vez menos ISO scorers, mas são ISO quando precisam. E temos aqui um crescimento muito grande de uma equipa no lado ofensivo, e isto que, com o crescimento de Robert Williams também no lado ofensivo, que se realmente verificar que o lançamento pode ser cada vez mais real, temos aqui, eu acho, um sério candidato ao título. De facto também que Peyton Pritchard tem jogado melhor, e também é muito importante porque se faltava sem dúvida outro guarda da vida do banco, e Peyton Pritchard, se pudesse ser isso, foi para isso que ele foi draftado. Seria fantástico, seria sem dúvida a cereja no topo do bolo, e não sabemos o que é que ainda pode ser acrescentado aqui no buyout market, porque sem dúvida que às vezes há peças importantes que se pode acrescentar. Depois, falando do lado defensivo, defensivamente os Boston Celtics, como disse, são a melhor defesa, penso, desde dezembro. Se não são top 3. E os Boston Celtics têm sido sufocantes do lado defensivo, e isto também coincide. A chegada de Derrick White ajuda ainda mais. Ele é um defesa de perímetro tremendo, que muitas vezes nos Spurs não era mencionado o suficiente, porque primeiro são os Spurs, eles já não são mencionados o suficiente, e depois a falar da defesa de perímetro dos Spurs, obviamente que esse destaque iria para DeJounte Murray, que eu sinto que até este ano DeJounte Murray do lado defensivo, apesar de continuar a ser excelente, está a um nível abaixo do que já nos habituou antes, devido à carga ofensiva ter aumentado.
O que é normal, não é? O Dejounte Murray está a ter uma época tremenda. Mas, como disse, defensivamente esta equipa está cada vez melhor e meu Doca finalmente está-se a notar os efeitos de tudo das alterações que ele fez, no lado defensivo também. Uh, e se alguém houve durante algum tempo algum ceticismo sobre o meu Doc, acho que agora já não existe nenhum. A equipe demorou a ver, se é verdade. Os resultados demoraram a aparecer, mas agora que estão a aparecer, acho que os fãs dos Boston Celtics devem estar entusiasmadíssimos. O crescimento de Robert Williams e o facto de ele agora conseguir estar mais de 30 minutos em campo sem estar a sofrer faltas, a sofrer não, sem fazer cometer faltas, é importantíssimo, porque ele é super ativo. Ele vai buscar as bolas todas, ou pelo menos luta pelas bolas nos ressaltos. Ele tenta ele tenta contestar os lançamentos possíveis e não a Asa Whiteside, porque era um dos problemas do Asa Whiteside, que muitas vezes tentava contestar todos, mesmo todos os lançamentos, e muitas vezes punha em perigo a coesão defensiva. Robert Williams acho que tem a maturidade e parece-me que muitas vezes vê que não compensa atacar o lançador, mas quando existe essa possibilidade, quando faz sentido, ele fala sempre. E acho que esse crescimento de Robert Williams é dos pontos mais importantes para o crescimento de todo, pronto, de toda esta componente e de toda a componente defensiva. Eu, durante muito tempo, disse que acho que a defesa ganha campeonatos e continuo a achar o mesmo. E por isso é que, se calhar, eu vejo estes Boston Celtics como. Eu sei que é uma amostra ainda não é grande o suficiente, mas esta amostra com Derrick White, e como disse desde o início do ano, já é suficientemente grande para concluir que estes Boston Celtics estão a crescer de uma forma tremenda. Estamos a ter um crescimento exponencial quase, pelo menos gradual, sem dúvida. E estou muito entusiasmado sobre este futuro dos Boston Celtics, porque eu vejo-os mesmo como potenciais candidatos ao título. Eu acho que os Boston Celtics podem ganhar o título. Uh, não sei se estou a ser levado pelo momento, mas acho mesmo, porque tem aqui as componentes suficientes. Tem duas estrelas, porque eu acho que uma equipa com uma estrela nunca consegue. Tem duas estrelas, e duas estrelas que são estrelas dos dois lados do campo. Jaylen Brown se calhar um bocadinho melhor defensivamente, mas Jason Tatum melhor ofensivamente. Tem os role players perfeitos, Derrick White e Mark Smart. Tem Robert Williams, tem veterania sem dúvida. Al Horford é importantíssimo nesta equipa. E tem as opções e tem a rotatividade para poder apanhar uma equipa mais alta, como os Philadelphia 76ers, como os Milwaukee Bucks, e também tem a solução para que se apanharem, por exemplo, os Chicago Bulls com mais guard play, ou então até mesmo falando aqui dos Brooklyn Nets, que ainda não vimos como é que é com o Ben Simmons, mas tem uma equipa dos poucos jogadores que ainda consegue manter algum tipo e criar dificuldades a Kevin Durant, por exemplo. E em Al Horford, aqui falando dos Sixers, sem dúvida um matchup muito interessante, porque Al Horford continua a ser um dos melhores defensores de Joel Embiid, um dos melhores Joel Embiid stoppers. Ele e Marc Gasol penso que são se calhar os melhores que me lembro de ver a jogar contra Joel Embiid, e continua a ser eficaz. E tem sem dúvida defesa de perímetros que conseguem sufocar o Harden. E o Harden, por muito bom que tenha sido, e já vamos chegar aos 76ers e ao jogo que tivemos com ele, Harden pode ser sem dúvida sufocado por Derrick White e Marcus Smart. Não estou a dizer que não conseguirá fazer um grande jogo, mas sem dúvida que terá a vida dificultada. Mas queria tirar então uns minutos para falar destes Boston Celtics, que ainda não tinha falado muito desta época, e acho que sem dúvida merecem este destaque. Passando, e falando já se calhar da semana até dos Boston Celtics, temos aqui, eu quero só mencionar o jogo tremendo de Jason Tatum com 38 pontos e 10 ressaltos. Isto já antes do All-Star, mas um jogo tremendo mesmo. E mesmo depois do All-Star, já com grandes jogos também. Um jogo de 30 pontos e outro com 26, 11 com 6 assistências. Importantíssimo. E como disse, Jason Tatum e Jaylen Brown também. Passando para os Brooklyn Nets, as trocas, obviamente aqui não vou perder muito tempo, porque as que deu para ver foi Andre Drummond e Seth Curry, principalmente. O que posso dizer é que, com o crescimento de Cam Thomas, como claramente uma das melhores opções a vir do banco, com a forma como o Seth Curry encaixou perfeitamente aqui, com o crescimento de performance de Bruce Brown, que acho que é das coisas que não estava à espera. Bruce Brown, com a saída de James Harden, parece que ficou mais motivado. Foi ele mesmo até vir cá fora a dizer que os Nets que estavam felizes, que ele não disse que a saída do Harden, mas disse que sentia que o balneário estava feliz,
E Bruce Brown, desde então, tem tido jogos tremendos. E quando digo tremendos, um quase 5x5, isso antes do All-Star, mas entretanto também um grande jogo desde que voltou. E Andre Drummond, que era uma opção que lhes faltava, a vir do banco, que era um big man que eles não tinham. E já estes dois impactos, por muito pequenos que sejam, daí não vou perder muito tempo, mais o crescimento de Cam Thomas, torna muito mais viável a possibilidade de ter da falada depth que de início da época parecia, depois vendo então a forma como Blake Griffin estava a jogar, vendo a forma de alguns jogadores, sentiu-se que se calhar a depth não era assim tão grande como Paul Millsap, e agora com este crescimento de Seth Curry, com o crescimento de Andre Drummond e com o crescimento de Bruce Brown e Cam Thomas, tem aqui já 4 opções, principalmente 3 delas acredito a vir do banco, duvido que Seth Curry deverá ser principal, apesar de Kyrie Irving, Seth Curry não ser o backcourt mais defensivamente estável, sem dúvida, e é muito baixo talvez, mas isso é algo que o Steve Nash terá que decidir, sem dúvida. E com a perspectiva de vermos as medidas então ultrapassar, as medidas mudarem aqui no estado de Nova York, atenção, não é? Atenção a estes Nets, sem dúvida. Não estou a dizer nada de novo, já que não tenha dito no episódio, mas esta integração e este crescimento, principalmente de Cam Thomas e de Bruce Brown, é muito importante. Principalmente Bruce Brown, que andava um bocado desaparecido e que não sabia porquê. E é muito positivo mesmo. Aqui falando dos Hornets só da troca rápida, Harrell tem jogado bem, mas aquela defesa continua terrível e o objetivo nota-se que é mesmo fazer o All-Star. O All-Star não, chegar aos playoffs. Esta equipa é flashy como tudo, é incrível de se ver ainda, super rápida, não defende. Harrell veio colmatar um problema imediato, não veio colmatar um problema a longo prazo e isso é que tem que ser importante. Falando aqui de mais trocas que já tenham realmente mais refletido, que tenham mais reflexão, ou que já se vê resultados realmente palpáveis. Falando aqui dos Mavericks, como eu disse, esta troca, eu acho que os Mavericks foram um bocadinho melhores. E acho que se começa a ver isso. Falando primeiro que dá mais minutos a Maxi Kleber, que Maxi Kleber tem sido incrível e muitas vezes não falado. Maxi Kleber é muitas vezes o melhor defesa de poste dos Dallas Mavericks. É dos melhores lançadores dos Dallas Mavericks. É importantíssimo para jogar à beira de Luka Doncic. E quando digo importantíssimo é mesmo muito importante. Muitas vezes acho que também não é posto em perspectiva a importância que tem Maxi Kleber nesta equipa. E agora com este aumento de tempo que ele vai ter, ele está a mostrar que realmente merece. E dois jogos também tremendos. Estou a falar de um dos jogos com 19.6 ressaltos de 5 blocos e outro com 20 pontos. Isso de Luka Doncic também continua incrível. Jalen Brunson e Luka Doncic fez um jogo de 49-15-8 e mais um duplo de 23-7-11. Mas falando das trocas, isto aconteceu mais ou menos o que eu já estava o que eu disse que ia acontecer. Bertans realmente ele não se esqueceu de lançar, não se esqueceu como é que lançava. Bem pelo contrário, Davis Bertans tem sido tem jogado bastante bem desde que está nos Mavericks. Eu sei que a amostra não é maior, sem dúvida alguma. No entanto, nos 3 jogos estamos a falar de 12 pontos e 17 pontos. No outro fez 3, ok. Mas mesmo assim, Bertans, acho que eu já estava à espera. Um jogador não se esquece de lançar. Um jogador não se esquece de lançar. E ele agora está a lançar 41% com o espaço que há para Luka Doncic. 41% em 7 tentativas. Eu sei que a amostra é pouca, são 3 jogos. Mas a verdade é que já se nota. E eu acho que Davis Bertans vai sem dúvida recuperar a reputação que tinha e recuperar o jogo que tinha, porque um jogador não se esquece de lançar. Agora, quem me está a surpreender um bocadinho mais do que estava à espera tem sido Spencer Dinwiddie. Mais uma vez, a amostra é pouca, sem dúvida, mas Spencer Dinwiddie tem jogado bastante bem, as percentagens muito boas. 60% de field goal não se irá manter, nem os 44% de triplo, sem dúvida, mas ele também nunca jogou com um espaçador deste nível de Luka Doncic e criador. Bradley Beal foi mais perto, D'Lo também, mas nunca a este ponto. E está a fazer também muito bem a carreira, provavelmente a Spencer Dinwiddie, que tem lançado menos e tem lançado de forma mais inteligente. Eu sei, como disse, a amostra é pouca, mas até agora esta pequena amostra, para mim,
é suficiente para me convencer que a troca realmente foi muito positiva. Dividiram o contrato de Porzingis mau em dois aparentemente maus. O valor de Davis Bertans sem dúvida que vai aumentar e cada vez mais certifico-me mais disso com os jogos que ele tem tido. Spencer Dinwiddie continuo a achar que também, mas Spencer Dinwiddie tem um contrato mais curto. Por isso, não sei. Eu estou... Não estou nada cético em relação a esta troca, bem pelo contrário. Acho que continuo a achar que foi uma troca tremenda por parte... Tremenda não, mas acho que foi uma boa troca que se calhar está a ser vista de forma demasiado negativa para o lado dos Mavericks e que eu não concordo, na verdade. Acho que... Pronto, não acho que seja justo ver de forma tão negativa, ainda por cima já tendo estes resultados e foi algo que eu já disse na altura. Depois continuando assim, mais algumas trocas que já se pode ver alguma coisa. Se calhar antes disso, e já que estou a falar aqui aí mais ou menos pelas equipas, assim, falando só de se calhar umas surpresas, ou seja, não vou estar a mencionar coisas óbvias como o Jokic tem sido incrível, etc. Uh, Isto falando dos Denver Nuggets, dizer que Bryn Forbes realmente veio ajudar uma equipa que não tinha qualquer profundidade nos guards e pronto, obviamente que ele ocupando os minutos tem marcado e pronto, temos aí a prova que fazia falta. Falar do crescimento de Cade Cunningham também, só mencionar que tem continuamente jogado melhor. Falar que na altura em que gravo, Jalen Green pela segunda vez teve é a segunda vez que teve dois jogos seguidos com mais de 20 pontos. Não tem sido a melhor rookie season, não, mas pronto. Há um crescimento gradual, sem dúvida. Passando aqui para os Indiana Pacers e falando de Tyrese Haliburton e Buddy Hield principalmente. Tyrese Haliburton tem continuado a ser tremendo desde que chegou aos Indiana Pacers. Em 4 jogos teve 3 duplos-duplos com assistências, obviamente. Não se tem refletido em vitórias, o que duvido que também seja muito importante para os Indiana Pacers. Eu acho que neste momento eles não estão à espera de ganhar muitos jogos, bem pelo contrário. Eu acho que as trocas foram muito nesse sentido, de recuperar e fazer retooling, tendo a pique deles este ano. E como disse, Tyrese Haliburton, ao menos nos Pacers, nos 5 jogos que fez, não nos 4, me enganei, tem médias de 20 pontos, basicamente, 50% de field goal, 44% de triplos, com 11 assistências, com 3 turnovers e meio, que não é muito, mas tendo em conta as assistências, e com 2 steals. Ele ainda não partilhou o campo com Miles Turner, por isso, sem dúvida que eles estão no céu pela troca de Tyrese Haliburton. O próprio Buddy Hield tem estado melhor, a lançar 10 triplos por jogo e a acertar quase 40%, com uma field goal muito melhor, quase 50% de field goal também. 22 pontos por jogo, por isso também acho que desse lado está algo bastante positivo por parte da troca que foi feita com os Kings. Acho que estão bastante satisfeitos com o que aconteceu. Como disse, Tyrese Haliburton, que tem continuado um bom trabalho e tem continuado a ser fantástico. Fico feliz, obviamente que no último episódio tentei ser um bocado como se diz Devil's Advocate, não é? O advogado do diabo, porque vi, opá, esse Tyrese melhorou, ou seja, foi o melhor que já alguma vez fez e esta amostra não é representativo. Foi tentar um bocado jogar, como disse, a Devil's Advocate, se calhar e não foi justo, e a verdade é que não é o que está a acontecer. A amostra, mais uma vez, é pequena, mas é bastante positiva. E como disse, os Indiana Pacers, de certeza que não têm problema algum em perder estes jogos. E até mesmo Rick Carlisle, porque eu acho que acredita que para o ano, com Miles Turner volta com a pique alta que é expectável, não vou dizer, no próximo episódio em que farei o mock draft, direi quem é que gostava que fosse para os Pacers, mas tem sido bastante bom. Falando da outra troca ainda que aconteceu com os Indiana Pacers, importante, que estou a falar de Jalen Smith, também tem sido tremendo. Jalen Smith a lançar 3 triplos por jogo, tem acertado 47% dos triplos, atenção, isto é muito importante, a marcar 13 pontos, com 6 ressaltos, quase um bloco por jogo. Jalen Smith tem jogado muito bem e a mostrar com os minutos que podia ter acontecido, porque muitas vezes os postos que partilham um campo com Chris Paul, não é? Vê-se muitas vezes que o crescimento é à volta de ou com Chris Paul, e aqui não se tem verificado tanto. Ele tem jogado muito, muito bem e de certa forma acho que até tem
acendido o fogo um bocado em Isaiah Jackson, que também tem jogado melhor desde a chegada de Jalen Smith, que há por ver que pode estar um je ne sais quoi em perigo. Uh, Isto falando dos Pacers, sem dúvida, como disse, as trocas bastante positivas. Isto depois, continuando assim, mais algumas equipas, assim, por alto. Memphis Grizzlies, a única coisa que gostava de mencionar assim rapidamente, só porque são pequenos apontamentos que acho que é importante dizer, é para além de Steven Adams, que acho que tem sido, se calhar, o jogador que se tem menos falado desta equipa, que é importantíssimo, que permite que Jaren Jackson Jr. seja Jaren Jackson Jr., a fisicalidade, a forma como ele ganha ressaltos ofensivos, como tudo, o que é importantíssimo para esta equipa, ainda por cima tendo em conta a pressão que Ja Morant põe no cesto. Mas o crescimento de Zaire Williams, Brandon Clark também, mas já falei antes, mas Zaire Williams aos poucos tem jogado cada vez melhor, dos dois lados do campo também, e Ja Morant, que nestas últimas 2 semanas fez um dos jogos com 44 pontos, 11 ressaltos, e depois passou o máximo de carreira com 46 pontos neste último jogo contra os Bulls, por isso, completamente fora de série, Ja Morant. Já vi muitas comparações com a MVP Season Derrick Rose, e opa, tem sido fantástico ver Ja Morant. Falar também rapidamente que o retorno de Bam Adebayo, então depois do All-Star Game, cuidado. Bam Adebayo tem sido monstruoso também e também importantíssimo. Notava-se a falta que ele fazia, e esta equipa saudável do Zit é claramente também uma das favoritas ao título. Eu só não queria estar a perder muito tempo porque queria falar principalmente das trocas e dos efeitos das trocas, mas a verdade é que não posso ignorar a qualidade que este Miami Heat tem e a forma como Bam Adebayo é importantíssimo para este retorno, quase como um reforço também, visto que ele teve algum tempo fora, mas mesmo muito importante. Bam Adebayo tem sido completamente monstruoso, como disse, e ter esta equipa completamente saudável é assustador para o resto da conferência este. A conferência este vai ser um banho de sangue, completamente um bloodbath, e eu não sei quem vai sair de lá porque as equipas são todas tão boas, tão boas. E vou ser sincero, do top 6 que temos neste momento, em que temos Miami Heat, Chicago Bulls, 76ers, Cavaliers, Bucks e Celtics, infelizmente eu acho que os Cavaliers e os Bulls são as equipas que não passam à segunda ronda neste momento. É muito difícil dizer isto, e ainda por cima com a época que DeRozan está a ter, mas o resto das equipas, mas pronto. Passando mais um bocadinho, falar que os Wolves continuam a não ser fogo de vista, que realmente assumiram esta posição e realmente os Wolves são uma equipa que vão tentar chegar ao playoff e estão sem dúvida no play-in. Finalmente os Wolves cresceram e nos últimos jogos até têm sido uns jogos terríveis de Anthony Edwards e mesmo assim tem-se mantido bastante bem. Nos Pelicans, isto falando de CJ McCollum, tem-me enganado um bocado, ou seja, na perspectiva que tem jogado mesmo muito bem. Os Blazers, os Pelicans estão quase a apanhar os Blazers, e não querendo falar da situação de Zion Williamson, que o JJ Redick já foi o suficiente e tem muito mais insight do que eu alguma vez terei, obviamente, e outras pessoas que saberão muito mais de Zion Williamson do que eu alguma vez saberei, e da situação e da forma como ele não comunica com os novos jogadores. Mas falando de CJ McCollum, que é a peça que eu consigo avaliar realmente, tendo em conta que desde que chegou eu consigo ver os jogos e ver como eles têm jogado. Obviamente que foram só 6 jogos que fez, mas estamos a falar de alguém que continua com os 40% de triplos, 50% de field goal, 29 pontos por jogo. Tem jogado mesmo muito bem CJ McCollum. Como disse, tem-me calado um bocadinho, porque eu estava um bocado cético. Continuo um bocado cético, principalmente por causa de quão longo é o contrato. No entanto, tem sido bastante positivo o impacto de CJ McCollum e tem-se verificado realmente. JV tem beneficiado, eu acho que é dos jogadores que têm beneficiado mais com a chegada de CJ McCollum. Brandon Ingram se calhar nem tanto, mas acho que já começa a haver uma química, já não é tão estranho. O primeiro jogo é normal que seja. No último jogo já foi mais natural, acho eu. Eu senti que foi um bocado mais natural. E CJ McCollum está a ser um encaixe realmente muito bom. Como disse, o meu maior problema com esta troca é a longo prazo, mas a curto prazo está sem dúvida a ter o impacto que eles queriam, que é poder chegar ao play-in, que é para convencer Zion Williamson a ficar. Zion Williamson, se quer voltar a jogar,
Mas como disse, não me sinto confortável o suficiente para falar e há quem saiba muito mais que já tenha falado. Aqui, continuando só rapidamente para os Knicks, só quero mencionar que RJ Barrett fez um jogo uh, imenso e isto é ao menos um raio de luz no que tem sido uma época terrível dos Knicks, mas ao menos RJ Barrett com 46 pontos nesta semana e Mitchell Robinson também tem vindo a crescer. E nos OKC fala também do crescimento lento nesta segunda metade de Alexei Pokusevski e Trey Mann, mas pouco é normal que se queira falar. Mas agora falando da amostra pequena que tivemos de James Harden a jogar à beira de Embiid e nos Philadelphia 76ers. Sobre isto eu devo dizer que sou um bocado cético. O jogo foi tremendo, 27.8 ressaltos, 2 assistências. Resultou numa vitória também, importantíssimo, mas eu tenho alguns problemas com isto. Primeiro, eu acho que James Harden neste momento tem um histórico de mau comportamento, não é? O que ele fez nos Rockets e agora o que fez nos Nets, nada assegura que não volte a acontecer aqui nos Sixers. Eu também disse que estava feliz quando foi para os Nets e aqui diz que a primeira opção sempre foi os Sixers. Se é verdade ou não, não sei, mas a verdade é que nada assegura que ele não volte a fazer isto porque ele já o fez. Ele já o fez e alguém que faz isto volta a fazê-lo, sem dúvida alguma. Eu sei que a situação é diferente, mas volta a fazê-lo. Depois, sabendo como James Harden é e quão sensível é um bocado à opinião exterior, e notou-se, acho que se notou um bocado neste jogo, James Harden vai fazer de tudo possível e imaginável para que vai fazer de tudo para que funcione, para que as coisas funcionem. Pelo menos neste primeiro impacto imediato, ele vai fazer de tudo para que as coisas funcionem, para que ele vai abdicar de lançamentos, porque ele fez isto quando chegou a Brooklyn. É isso que eu estou a dizer. Ele fez isto quando chegou a Brooklyn, fez isto quando chegou a Chris Paul, e depois acaba as coisas por reverter tudo para James Harden Ball. E eu acho que isto vai acontecer. Ele vai de início ele vai abdicar, ele vai fazer os esforços necessários, ele vai se esforçar defensivamente. Atenção que eu não acho que ele seja assim tão mal defensivo como as pessoas pintam, principalmente na bola, eu acho que no post, ele é bastante bom no post, até acho, tendo em conta a altura dele, mas eu acho que ele vai se esforçar muito mais, porque ele vai mostrar que ele tá dedicado e que isto vai funcionar e que realmente o problema era os outros. Mas isto é porque é um comportamento que ele já mostrou muitas vezes. E daí ter o meu ceticismo. Depois, a amostra que tivemos, sem dúvida, foi bastante boa. A química foi muito melhor e acho que James Harden encaixou muito bem com um tipo de poste que nunca tinha jogado antes. Um poste que não pode correr para o cesto e não é uma lob threat como era Capela. E como disse, ou o Dwight Howard, acho que temos aqui a amostra até já me deixou mais convencido do que tinha antes, porque parece que o encaixe pode ser melhor do que estava à espera. Mas para além disso, até que ponto vamos voltar a ter uma prestação, vamos voltar a ter Tyrese Maxey a marcar 28 pontos? Ou seja, também tenho aí um bocado de ceticismo. Será que Tyrese Maxey vai voltar a fazer 28 pontos assim de forma tão comum e tão eficaz? E eles ganharam aos Wolves num back-to-back. Ok? Os Wolves estão numa road trip num back-to-back. Ou seja, eu tenho muitos senãos para tirar conclusões no jogo só, porque eu acho que vi muitas reações um bocado exageradas do que James Harden fez este jogo. Eu percebo, sem dúvida foi tremendo, fez um jogo tremendo, fez lembrar o James Harden, o encaixe foi tremendo. Mas se acham que ele vai ser o terceiro jogador a lançar a lançar mais lançamentos todas as noites, se acham que Tyrese Maxey vai marcar 75% dos lançamentos em todos os jogos, que James Harden vai acertar 5 em 7 triplos, eu acho que foi um jogo que não representa o suficiente o que vai acontecer e acho que muitas conclusões positivas estão a ser retiradas que já não é justas. Como disse, esta situação não é melhor. A equipa também que encaixaram para o fazer, para além de estar num back-to-back, é a equipa perfeita para demonstrar os pontos fortes deste pick and roll que pode ter entre Joel Embiid e James Harden. Quando envolve, mesmo seja Beverly, mas envolvendo Malik Beasley ou então D'Lo e depois Cat e mesmo Jerry Vanderbilt, são uma equipa que tem poucas soluções para este tipo de pick and roll. Das equipas que têm menos soluções para este tipo de pick and roll. Por isso,
eu não quero tirar conclusões deste jogo, nenhumas, e acho que é muito cedo para tirar. A única sendo só que o lançamento exterior apareceu, sem dúvida, que é algo que até não estava muito consistente agora, mas eu acho que ele vai fazer tudo para que isto funcione e eu ainda estou um bocado cético em relação a isto. Não querendo tirar, obviamente, a felicidade do que foi realmente vê-la fazer um grande jogo. Aqui, só falando dos Phoenix Suns, se calhar falar da lesão de Chris Paul e que eu acho que é simplesmente tirar a lesão que acontece nos playoffs, tirar agora e mais vale. Tem uma distância tão grande. Devin Booker finalmente perderam um jogo, também é normal sem Chris Paul, mas Devin Booker como playmaker cresceu imenso à beira de Chris Paul e sem dúvida que se notou até que um dos jogos já teve double digits assists com 6 steals, 25.5 ressaltos, 12 assistências, vem numa vitória e irá dar mais minutos e mais responsabilidade aos jogadores que muitas vezes crescem com este aumento de responsabilidade. Eu não sei até que ponto Michael Bridges até não poderá crescer com isto. Uh, Tirando da trade deadline também dos Trailblazers, é só continua o crescimento do Anthony Simons e isso é importantíssimo. Isto falando também agora nos Kings, do outro lado da troca, Fox sem dúvida que parece melhor. Fox acho que tem andado mais motivado. De'Aaron Fox, o que é normal, a bola está mais nas mãos dele, mas não está a refletir-se em vitórias. E isto é grave, porque o impacto em De'Aaron Fox penso que é sem dúvida positivo. Mas a partir do momento em que não se reflete em vitórias, não tem muito interesse para mim, sinceramente. Ahm, Como disse, eu não. Eu fui se calhar, também se calhar, um bocado benevolente com esta troca. Eu continuo a achar que a troca pode ter sido boa, mas mesmo assim ainda está. Tem pena. Eu tinha algumas expectativas. Desde que Sabonis chegou, foram bons jogos, mas foram uma vitória que foi o primeiro jogo e depois 4 derrotas. Uh, Mesmo com a lançar bem de Aaron Fox. Isto depois pegando ainda o Manta Sabonis. Sabonis tem continuado o trabalho. A única coisa que não lhe tem caído tão bem é o lançamento exterior, o de 3, mas a verdade é que também nunca foi transcendente. Continua super eficaz à beira do cesto, continua a ressaltar como um monstro, continua a ser um passador tremendo. As coisas ainda estão verdes, é verdade, mas em 5 jogos são 4 derrotas. Eu ainda não vi o suficiente, daí também não quero falar mais, mas o encaixe até agora até parece bom anti-Aaron Fox e como disse, Fox parece mais motivado. Se calhar a parte pior das trocas todas foi a que até estava mais positivo, foi parte de Dante Di Vincenzo, que se já andava a lançar mal, anda a lançar ainda pior agora. Falando da outra parte da troca, que eu nem sequer mencionei, passei à frente por acaso, é que Marvin Bagley está a caminhos largos de, sem dúvida, revitalizar a carreira à beira de Cade Cunningham e não sei até que ponto, e eu disse isto, Marvin Bagley não pode ser realmente uma opção para a beira de Cade Cunningham. Sadiq Bey, Cade Cunningham, Beef Stewart, não sei se é Stewart, duvido que seja a futuro a longo prazo, mas Marvin Bagley, eu continuo a achar que o talento está lá para que seja um jogador com muito tempo na liga e ele foi pick alta, mais alta do que devia, mas ele foi pick alta porque o talento estava lá. Mas não querendo passar mais tempo nos Kings e que, coitados, mesmo quando as coisas correm bem, correm mal. Uh, Passando assim mais ou menos por alguns efeitos da trade deadline, dizer que a saída de Derrick White nos Spurs, para além do crescimento de John T. Murray, que fez um triplo-duplo de 31, 13, 14, Keldon Johnson, Devin Vassell, nota-se cada vez mais o crescimento também por causa de terem mais a bola. Devin Vassell que tem um potencial tremendo, que acho que é muito pouco falado e faz um backcourt incrível com o DeJounte Murray. E também fala de Acapulco, que teve um jogo monstruoso de 28 pontos, 11 ressaltos, 8 assistências, 2 blocos. E como disse Keldon Johnson, a quebrar o máximo de carreira, 32 pontos. E Lonnie Walker, sim, também é verdade. Lonnie Walker tem estado bastante bem também, com a saída de Derrick White, mais bola na mão. E não esquecer que ele foi uma pick também relativamente alta, com algum hype, ainda é novo e pode sem dúvida desenvolver. Uh, Depois falando rapidamente dos Raptors, o encaixe de Thaddeus Young acho que é que nem uma luva. Isto aqui sou um bocado suspeito de querer falar disto, mas só falar rapidamente que o encaixe de Thad Young tem sido super fácil. Ele encaixa perfeitamente no que os Raptors querem fazer e a única coisa que falta é obviamente isto refletir-se em vitórias ainda, mas nenhuma das derrotas foram
pronto, foram derrotas pesadas, mas a verdade é que justificáveis, a meu ver. Posso estar a ver as coisas do lado positivo. Ahm, e pronto, por parte dos Wizards, não há muito a dizer, não sei que pelo menos a estrelinha boa é que Kyle Kuzma continua sem dúvida numa trajetória ascendente e uma época tremenda que tem tido no final, que tem dado continuidade ao longo desta época. E pronto, chega aqui assim mais ou menos ao fim desta avaliação dos jogadores que foram trocados, os principais. O buyout market também já se movimentou. Temos Tristan Thompson nos Bulls, que faz muita falta e sem dúvida que vai ser importante lá. Tomas Satoransky, se não me engano, vai voltar aos Wizards por causa dos minutos que irá ter em breve e terá disponíveis. E sem dúvida que o buyout market irá mexer-se mais. Eu não falei de Ibaka porque a amostra ainda é muito estranha, eu não consigo tirar conclusões. Isto rapidamente dando os prémios, ainda que não falei. Uh, Começando pelo Rookie of the Week, falando de Josh Giddey que com a lesão de SGA tem sido fantástico. Josh Giddey, ou seja, isto aqui são médias das últimas 2 semanas, mas Josh Giddey com 20 pontos, 10 ressaltos, 9 assistências, uma steal, com boas percentagens, 47% de field goal e 37% de triplos, 58% da line é que não é tão bom, mas Josh Giddey a mostrar mais uma vez que a picking que foi escolhido não foi autossuficiente até, ou pelo menos não foi uma má pick que muita gente viu. A partir do momento em que temos rumores de que equipas como os Golden State Warriors ou Spurs estavam interessados em Josh Giddey, se calhar devíamos ter mais certezas no jogador que é. Por isso o Rookie of the Week destas 2 semanas aglomeradas vai para Josh Giddey. A minha Team of the Week, já falei muito delas, mas os Boston Celtics, 4 jogos, em 5 jogos tiveram 4 vitórias. Ganharam aos Hawks, Sixers, Nets e Pistons e perderam contra os Pistons num jogo que foi o último jogo antes do All-Star. Estavam, pá, literalmente cagaram no jogo e perdoa-se completamente. E o meu prémio de Coach of the Week podia ir sem dúvida para Ime Udoka por causa do que fez e como disse o impacto é notável, mas o meu Coach of the Week vai para Mike Malone. Mike Malone conduziu os Nuggets para uma semana, ou uma destas 2 semanas, 4-0. E para mim, a partir do momento em que se consegue fazer isto com a quantidade de lesões e não foram jogos fáceis, foram Magic, Warriors e 2 vezes os Kings. Os Kings são uma equipa nova, difícil de ver e por muito que sejam os Kings, a verdade é que ele teve que levar com o Domantas Sabonis 2 vezes. E como disse, uma equipa nova com novos jogadores não é fácil fazer. E Mike Malone tem muito mérito da forma como está a treinar esta equipa e da forma como tem lidado e rodando os jogadores com a quantidade de ausências que teve. O MVP da semana tem que ir para o jogador que continua a ser fantástico. Eu acho que toda a gente tem falado dele e a forma como tem mostrado que não é fogo de vista e que tem sido fantástico ver a forma como acabam os jogos. É DeMar DeRozan. Eu, quando vejo o jogo dos Bulls e DeMar DeRozan tem a bola nas mãos, eu sinto que a bola vai entrar sempre. Porque DeRozan está num nível completamente absurdo. Conduziu os Bulls para uma semana de 3 vitórias em 4 jogos. Ganharam os Spurs, Kings e Hawks e perderam contra os Grizzlies. Num jogo em que Ja Morant marcou 46 pontos. Em que Steven Adams fez 21 ressaltos ofensivos e é uma equipa que o encaixe não é o melhor, porque, como disse, a fisicalidade de Steven Adams está a cabo daquela equipa. E DeRozan tem sido estupidamente bom. Eu começo a perder adjetivos também para DeRozan. 36 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, uma steal, mas precisa dar 56%, 83% de triplo, 90% de free throw. Mas no clutch eu sinto que ele não falha. Eu vejo a bola aí para ele no final dos jogos, eu sinto, ok, acabou, este gajo vai marcar qualquer ponto que lhe metou à frente, qualquer situação que ele tenha, ele vai marcar. Ele vai marcar. Eu não consigo ver ele a falhar e DeRozan tem sido transcendente também ver este crescimento e como disse, como fã dos Toronto Raptors, eu fico mas tão feliz de ver este crescimento de DeRozan e ver a forma como ele está a ser visto como claramente candidato a MVP depois de anos a ser gozado por causa do LeBronto e não ser visto como jogador sério e depois nos Spurs um bocado esquecido. Ver este renascimento de DeMar DeRozan como um dos matadores, como um dos melhores finalizadores da liga, como um dos melhores jogadores da liga, em que chega aos minutos finais e se calhar se uma pessoa agora tivesse de decidir que jogadores é que gostavas que assumissem no final dos jogos, DeRozan estaria nas 3 primeiras respostas provavelmente. E é mesmo muito bom ver DeRozan neste nível e começas a ver os impactos de que a liga
de há 8 anos, de há 6 anos, de lançamento exterior, de triplos do mid-range game ter desaparecido. Desapareceu principalmente para os jogadores, para os role players, e isso aí nota-se cada vez mais, isso continua. Mas os que são muito bons mid-range scorers continuam a sê-lo e que são muito eficazes porque as defesas não planeiam para este tipo de lançamentos e DeRozan, da forma como é eficaz neles, dá muita volta e sem dúvida que beneficia imenso esta equipa. Pronto, passando agora então para a equipa da semana, que é o que falta só. Falando dos forwards, para mim, DeMar DeRozan não forward, e está como forward, obviamente, foi o MVP. O outro forward é dos Boston Celtics, já falei muito dele. Jason Tatum, 5 vitórias, 5 jogos, 4 vitórias, como disse. Tatum com 29 pontos, 9 ressaltos, 5 assistências, 47% de field goal, 43% de triplo, 89% de free throw. O poste vai para a equipa que teve 4 vitórias estas semanas, Nikola Jokic. 26 pontos, 14 ressaltos, 9 assistências, 2 steals, 47% de field goal, 35% de triplos, que é muito baixo para ele, e 74% de free throw. Teve uma semana até um bocado mais abaixo, mas 4 vitórias na mesma e ele é o responsável maior, a par de Mike Malone. Obviamente que a equipa tem estado bastante bem, e Aaron Gordon, importantíssimo também, Will Barton, Monte Morris, mas Jokic é Jokic e é o MVP para mim neste momento. E nos guard spots, por muito que um jogador que eu já muitas vezes disse abertamente não era o maior fã, mas Trae Young, que em 5 jogos conduziu os Hawks para 3 vitórias, contra os Cavs, Magic e Raptors, presente contra Celtics e Bulls, por isso completamente normal. Trae Young com 29 pontos, 3 ressaltos, 9 assistências, 1 steal, 46% de field goal, 39% de triplos e 89% de free throw. A verdade, e o jogo tremendo que fez contra os Raptors, que também pode ter mudado um bocado a percepção que tenho, a opinião que tenho sobre a Trae Young. A opinião, ou seja, a decisão que tomei em pô-lo nesta equipa esta semana. E depois o outro guard spot, apesar de 3 jogos, foi completamente fenomenal. Estou a falar de Luka Doncic, 31 pontos, 11 ressaltos, 8 assistências, a field goal 38%, 40% de triplo, que é importante para estas percentagens, obviamente, 75% de free throw, que é superior ao que normalmente é, que é um jogador muito estranho, que não é muito consistente. E 2 vitórias, ganharam os Heat e aos Pelicans e perderam contra os Jazz. Uma semana também tremenda de Luka Doncic, por muito que a amostra não será maior apenas em 3 jogos, acho que merece esta menção, porque tem sem dúvida existido um crescimento também por parte de Luka Doncic. E bem, chega então ao final deste episódio, um bocado mais longo, depois da edição mais curta a semana passada. Também não havia necessidade, os temas eram poucos, e tentando aglomerar aqui os temas também da semana passada, faria mais sentido, acho que faz mais sentido aqui juntar tudo. Espero que tenham gostado. Para a próxima semana, provavelmente a sairá mais cedo e será algo menos focado no tempo, porque não estarei disponível para gravar no domingo. E pronto, ouvimos para a semana. Tchau! I saw